Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre Jesus, a verdade que liberta, no Evangelho de João. Nós estamos vendo os testemunhos sobre Jesus. Já vimos a primeira parte do testemunho de João Batista que diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós vamos ver o testemunho de João Batista, parte 2. Junto desta verdade, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 1, do verso 30 a 33, há 3 verdades no testemunho de João. Primeiro, ele declara a pré-existência de Jesus. João, capítulo 1, verso 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Jesus, ele é o primeiro. Ele estava lá na eternidade, quando Deus criou todas as coisas por meio dele. E João reconhece isso, que ele diz: porque já existia antes de mim. Então nós vemos aqui que João Batista está declarando a pré-existência de Jesus, ou a sua eternidade. Ou seja, ele já existia bem antes da fundação do mundo. E ele diz: bem antes de mim. Ou seja, desde a eternidade até a eternidade. Como Apocalipse diz a respeito de Jesus: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Segunda, ele declara que não conhecia Jesus. João, capítulo 1, verso 31. Então João, ele diz isso: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Ou seja, João está declarando que ele não conhecia a Jesus Cristo, porém ele foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus, para preparar a vinda de Cristo Jesus. Por isso, ele declara que não conhecia Jesus, mas que do céu fora revelado que ele era o Cristo, para que fosse manifestado a Israel como Messias. João veio para pregar e batizar. Ele pregava o arrependimento e o batismo para ser sinal que pertencia ao povo de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, que viria a ser manifestado a Israel. Aí entra esse capítulo 1 que diz: ele veio para o que era seu, mas Israel não o conheceu. Terceira verdade: vi o Espírito Santo pousar sobre Jesus. João 1, 32 e 33. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1, 32. Então você vê que Deus, ele vai preparando o caminho de acordo com a vinda de Cristo Jesus, seu Filho. Ele envia João Batista para preparar o caminho. João Batista não conhecia, mas Deus falou ao seu coração: aquele que você vê a pomba descer, este é o meu filho. Este é o Messias que vai ser revelado a Israel. E ele declara justamente isso: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João Batista está dizendo: no batismo de Jesus, João viu o Espírito Santo descer e pousar sobre Jesus. E ouviu a voz de Deus, confirmando ser o Messias. A voz de Deus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, naquele momento, João Batista tinha certeza
que aquele era o Messias prometido, aquele que viria pisar na cabeça da serpente, aquele que viria resgatar o povo do pecado, da morte, do juízo, para voltar à presença do Deus Pai. Então, vi o Espírito Santo pousar sobre Jesus. Aí eu vi claramente, este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, verso 34, o Filho unigênito, João 1,18. Então João Batista ele declara: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, João 1,34. A conclusão do testemunho de João é que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito, que revela perfeitamente o Pai. Ou seja, ambos são um só, como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 17. Eu e o Pai somos um. E no capítulo 1, verso 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso aqui diz: o Pai revela ao Filho e o Filho revela ao Pai. Quando no batismo ali a pomba aparece representando o Espírito Santo e a voz do céu representando a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus está revelando: este é o meu Filho. E Jesus revela que o Pai o havia enviado. Irmãos, o testemunho de João Batista aponta claramente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele existia antes da fundação do mundo, que ele veio para resgatar o seu povo, restaurando e libertando de toda a escravidão do pecado. Esse é o testemunho de João Batista. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, nas 3 verdades no testemunho de João, ele declara a pré-existência de Jesus, ele declara que não conhecia Jesus, ele declara que viu o Espírito Santo pousar sobre ele, sobre Jesus, no batismo. E Jesus, ele conclui aqui dizendo que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Que Deus nos abençoe e amanhã nós vamos ver outros testemunhos a respeito de Jesus Cristo. E que possamos entender e compreender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo Jesus. Esta é a verdade. E conhecendo a verdade nos libertará. Que Deus nos abençoe. Senhor, graças te damos. Abençoe, ó Pai, cada família. Que possa entender e compreender, Senhor, que nós estamos trilhando pelo caminho. Jesus diz que Ele é o caminho. Jesus diz que Ele é a porta. Jesus diz que Ele é a verdade. Jesus diz que Ele é o bom pastor. E que nós precisamos andar e ouvir a voz do bom pastor para ir ao encontro do Pai. Trabalhe isso em nosso coração. É o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser.